Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha eu aqui mais uma vez para a gente ter mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Estudando aí mais uma vez os nossos gêneros textuais e conhecendo um pouco mais sobre as nossas habilidades, certo? Já estão prontos? Já estão todos preparados? Eu espero que sim. Vamos começar, tá bom? Prestem bastante atenção que tem muita coisa boa aqui hoje para vocês, ok? Vocês já estão vendo aí na sua telinha o tema da nossa aula de hoje, não é isso? Nós vamos continuar falando sobre o gênero resenha. Lembra da aula passada? Ótimo! Vamos conhecer aqui a habilidade na forma integral, não é? Tá aqui ela para vocês. Localizar informações explícitas, literalmente ou por meio de paráfrase, e os trechos que as comprovem. Vamos lá na frente dar um pouquinho mais sobre essa habilidade, mas eu já quero aqui dizer para vocês que vocês vão aprender a localizar essas informações em um texto, ou de forma literal, completo, pegando do jeitinho que está lá no texto e anotando aí no seu caderninho, tá bom? Ou por meio de paráfrase, quando você diz o que tinha lá no texto com as suas próprias palavras, tá bom? Já já vocês vão entender mais um pouquinho sobre isso. Então, o nosso gênero continua sendo o gênero resenha, tá? Antes da gente estudar o gênero resenha um pouco mais e a nossa habilidade, hoje é segunda-feira, não é isso? E eu quero chamar a atenção para o nosso projeto de fluência. E aí, estão lendo bastante? Eu espero que sim. Então vamos lá, vocês já sabem, mas não custa reprisar aqui para vocês. Vamos falar da leitura do texto de fluência. Vocês sabem aí que ele está dividido em 3 dias, né? No primeiro dia a gente faz a leitura silenciosa, já expliquei para vocês que é aquela leitura só com os olhos, só com o pensamento. Você não vai emitir som pela boca, tá bom? Já no segundo dia, aí sim é o dia da leitura em voz alta. Você vai ler em voz alta para você e outras pessoas que estiverem por perto ouvir, tá bom? E no terceiro dia você vai fazer uma nova leitura do mesmo texto da semana, tá bom? Só que dessa vez você vai cronometrar, ou seja, vai medir o tempo que você leva para ler esse texto, tá? Vou dar uma dica para você. Se você não conseguiu encontrar o cronômetro no celular, se você não consegue fazer a leitura já olhando para o relógio, grava um áudio no seu WhatsApp, envia para a sua professora ou guarda mesmo no seu celular, que aí no áudio gravado no celular, no WhatsApp, vai mostrar lá o tempo que você levou para ler aquele texto, tá bom? E aí nesse terceiro dia, pessoal, é o dia também de preencher o nosso quadrinho, lembra? Então tá aqui o quadro do mês de agosto, dividido aí em 4 coluninhas. Na primeira coluna você vai colocar o dia que você fez a leitura cronometrada, tá bom? Na segunda coluna você vai colocar aí o título do texto daquela semana que você passou a semana lendo. Na terceira coluna você vai colocar o tempo. Lembra da leitura cronometrada? Quanto tempo você levou para ler esse texto? Você vai anotar aí, 1 minuto, 39 segundos, o tempo que você levar, tá bom? E lá na última coluna você vai escrever o que entendeu da leitura daquele texto, tá bom? E aí eu já disse para vocês na aula passada, né? Na outra semana. Preencha esse quadro, faça esse quadro, reproduza ele no seu caderno num tamanho ideal, porque lá na última coluninha você vai escrever o que entendeu do texto. É um pouquinho mais de informação do que nos quadrinhos anteriores, tá bom? E aí qual é o texto da semana, professora? O texto da nossa semana, que se inicia hoje, é este aqui, Procurando Nemo. Já sabem do que se trata, não é? Vamos ver. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês, vão observando como é a pronúncia de algumas palavras, tá bom? Observe que eu obedeço as pontuações, isso é muito importante, tá bom? E aí depois você vai treinar a sua leitura durante essa semana, ok? Então vamos lá. Procurando Nemo. O aclamadíssimo Procurando Nemo é outro filme da Pixar que encanta crianças e adultos. Na história, vemos o pequeno peixe palhaço, Nemo, viver as mais inesperadas aventuras depois de ser capturado por um mergulhador. Enquanto isso, seu pai, Marlin, percorre o oceano para trazer o filho para casa. Em meio à sua jornada, ele conhece Dory, a peixinha com problemas de memória, um coração imenso e muita atitude positiva, tão carismática que se tornou protagonista da continuação da trama, o Procurando Dory, um outro filme, né?
Além do humor certeiro, do visual belíssimo e da trama envolvente, a animação nos relembra da força do amor da família e dos amigos, sem contar nas emocionantes demonstrações de coragem de Marley ao enfrentar seus maiores medos para resgatar o filho. Uma bela pedida para rir e se emocionar com os pequenos. Então aí está o nosso textinho da semana, tá? O nosso texto de fluência para vocês praticarem, ok? Faça direitinho de acordo com as recomendações do seu professor, ok? Então vamos dar continuidade à nossa aula agora, pessoal. Nós vamos agora relembrar aí o que é resenha, tá bom? Estudar um pouquinho mais sobre esse gênero e aprofundar o nosso estudo na nossa habilidade do dia, tá bom? Então, para quem lembra da nossa última aula, sabe aí que a resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um objeto cultural. Na aula passada eu disse para vocês o que era objeto cultural, né? Toda a criação humana aí. Pode ser um livro, um filme, uma peça teatral, uma exposição, um show, por aí vai, tá bom? Podendo haver também, além da descrição desse objeto cultural, pode haver também por parte do resenhista, da pessoa que escreve a resenha, uma apreciação de valor do objeto resenhado. Então, o que é a resenha? É um texto onde eu vou descrever um objeto cultural, pode ser um livro ou um filme ou qualquer outra coisa, tá bom? E vou também emitir a minha opinião, tá? Eu vou dizer o que acho, o que penso daquele objeto cultural. Pode haver essa apreciação de valor ou não, tá bom? Vai depender do tipo de resenha que for produzida. Relembraram aí o que é esse gênero textual? Ótimo, vamos continuar. Gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui é a estrutura da resenha, tá? Falei para vocês que é um texto um pouco mais livre, né? Depende muito de quem escreve a resenha, mas ela tem uma estrutura básica ali a ser seguida, tá bom? Então vamos lá, como é essa estrutura? A resenha é um texto organizado em 3 partes, digamos assim. A primeira é a apresentação, a segunda é o resumo do objeto resenhado e a terceira é a avaliação do resenhista, tá bom? Vamos melhorar essa explicação aqui. O que é essa primeira parte? O que a gente vai encontrar na apresentação? A gente vai encontrar ali, pessoal, informações gerais sobre o objeto resenhado. Se for um livro, se for um filme, o título, né, o nome daquele objeto, o ano dele, o nome de quem criou, tá bom? Do autor, de um diretor, depende muito. Então, todas aquelas informações mais técnicas sobre o objeto cultural já aparecem ali na apresentação. Eu vou apresentar o objeto cultural do qual eu irei fazer uma resenha, tá bom? Já na segunda parte, o nome já está dizendo, resumo do objeto resenhado. Eu vou contar um pouco desse livro, eu vou contar um pouco desse filme, dessa peça, desse show, tá bom? Eu vou contar como é, o que acontece. Claro, o nome já está dizendo de forma bem resumida, porque eu não posso dar as informações mais precisas, senão a pessoa não vai nem querer ler o livro ou assistir o filme, tá bom? E aí eu chamo a atenção aqui para uma coisa, normalmente as pessoas confundem muito resenha e resumo. Então, não confundam, tá? Nessa estrutura aqui, nesse esqueleto aqui de estrutura, já dá para vocês entenderem. A resenha é um texto que dentro dela tem um pouco de resumo, tá bom? O resumo é outro gênero textual totalmente diferente que a gente provavelmente vai estudar lá na frente, tá bom? Então, olha só, resenha e resumo não são a mesma coisa, beleza? Mas dentro da resenha tem um pouco de resumo. E a terceira parte é a avaliação. O que eu vou encontrar nessa parte aqui? Eu vou encontrar a apreciação, a indicação ou não do objeto resenhado. Então, quem escreveu a resenha, quem criou aquela resenha, ele vai avaliar. Ou seja, ele vai dizer o que ele pensa, o que ele acha, se ele gostou, se ele não gostou, se ele indica, se ele não indica, tá bom? Isso é muito bom quando a gente quer assistir um filme, mas quer saber um pouquinho mais sobre o filme. Será que vale a pena eu gastar o meu dinheiro no ingresso lá do cinema para assistir esse filme? Deixa eu ler uma resenha desse filme para ver se alguma coisa me atrai aqui, para ver se quem já assistiu gostou, tá bom, pessoal? E aí, trazendo agora as nossas habilidades, vamos lá. A habilidade da aula de hoje é localizar informações explícitas, literalmente ou por meio de paráfrase, e os trechos que as comprovem. Vamos entender aqui primeiro o que é explícito, o que significa essa palavra, o que é quando eu digo que algo está explícito, o que isso quer dizer, tá bom? Explícito, pessoal, é algo que está expresso, está claro ali, que não deixa dúvidas, tá bom?
Não deixa dúvidas, não deixa ambiguidades, claro, manifesto, categórico, tá bom? Ordens explícitas, claras, sem deixar dúvida. É algo que está perfeitamente enunciado, claro, preciso, ok? Uma resposta explícita, não deixa dúvidas. Olhou, viu, pronto, tá tudo clarinho, não vou ficar com dúvida. Então isso é explícito, é o que eu posso ver ali logo de cara, de primeira, tá bom? Literalmente, é quando você pega a frase do jeito que está lá no texto e traz aqui para o seu caderno, traz para a sua fala, traz para o seu discurso, tá bom? Do jeitinho que está lá, então a gente fala literalmente. Ou, pessoal, por meio de paráfrase. O que é a paráfrase? É a interpretação de um texto através das próprias palavras. Eu vou dizer o que está lá no texto, só que não com as palavras do texto, com as minhas próprias palavras, tá bom? Mas sem alterar o sentido, de modo a manter o mesmo pensamento do original. É uma tradução livre e, em geral, desenvolvida. Certinho, pessoal? Então, deu para entender? Essa habilidade quer que você localize informações no texto, bem claras, que estejam lá claras, de forma literal, pegar do jeito que está lá e colocar no seu caderno, ou por meio de paráfrase. Você vai dizer o que estava no texto. Entendido aí? Nas atividades, vocês vão perceber como é que isso funciona, tá bom? Vamos fazer a leitura do nosso texto de hoje, que aí vocês já sabem que, como estamos falando do gênero resenha, eu trouxe aqui uma resenha para a gente ler, para a gente entender, para ver tudo que eu acabei de explicar para vocês e também aplicar os conhecimentos aí da nossa habilidade, certinho? Então vamos lá. Hoje eu trouxe, pessoal, a resenha do livro Diário de um Banana, de Jeff Kinney, tá bom? Da editora VR. Então tá aí a capa, talvez vocês até conheçam, talvez já tenham lido. Se não leu ainda, pode ser que se interesse a partir da resenha de hoje, ou não, né? Olha que a gente falou lá sobre avaliação. Então, nota que aqui já aparece uma espécie de ficha técnica, né? Já vem dizendo o livro, o título, né? Diário de um Banana, da série Diário de um Banana, livro 1. Por que ele colocou assim? Porque são vários livros, tá bom? Diário de um Banana, e aí eles são divididos, são seriados. Tem o livro 1, o livro 2 e assim sucessivamente. Tem o nome do autor, da editora, a quantidade de páginas e o site, o autor do texto, tá bom? Quem está fazendo essa resenha, que no caso aí é o cantinho para leitura, tá bom? E aí nota que tem aí uma nota já, ele já diz uma nota, né? De 5 ele deu uma nota 3. Então a gente vai ver por que não foi 5, por que não foi menos, por que não foi mais, tá bom? Então vamos lá. Considerado um best-seller do New York Times, a série Diário de um Banana se tornou um fenômeno. Milhões de crianças em todo o mundo se tornaram leitoras graças às histórias do Greg Effrey. Então, vocês podem imaginar minha animação para ler essa história. Mas eu tive uma surpresa, justamente Greg. Não consegui gostar dele. Tudo começou no início do 6º ano. A mãe de Greg achou que seria importante que ele tivesse um diário. Mães são pessoas muito complicadas. Risos. Ele deixou bem claro que seria um caderno sem a palavra diário escrita nele. E o que vocês acham que ele ganhou? Um diário. O que ela não entende é que ele é um menino. Se os valentões da escola o encontrarem, ele estará perdido. Por isso faz questão de explicar que é apenas um livro de memórias, não é um diário, é um livro de memórias. Ele imagina que quando for mais velho será rico e famoso. Logo o livro será útil nessa hora. Foi só por isso que ele aceitou, é claro. Logo não esperem nada de sentimentos por aqui. Risos. Mas, por enquanto, Greg é só uma criança e, como ele mesmo diz, está preso no ensino fundamental. As aulas começaram e, com elas, os dramas da primeira semana. Você precisa ter muito cuidado onde senta, pois o professor pode surpreendê-lo com uma bomba. O lugar é fixo, ninguém pode trocá-lo até o fim do ano. O que fazer quando você acaba com o Chris Rosen na frente e o Lionel James atrás? O garoto mais popular do 6º ano é o Bryce Anderson. Greg está na 52ª ou 53ª posição. O que fazer quando seu melhor amigo, Rowling, está no 150º lugar dessa lista?
A turma foi dividida em grupos de leitura e, apesar de ter feito de tudo para se dar bem e ficar no grupo fácil, não foi o que aconteceu. Está no avançado, terá que estudar mais. Com um texto fácil e descontraído, tanto adultos quanto crianças irão conseguir concluí-lo em poucas horas. O enredo traz o que acontece com ele durante o ano, tanto em casa quanto na escola. Teremos de um lado o irmão mais velho aprontando com ele e de outro lado ele tentando aprontar com o irmão mais novo e se dando mal. Seu relacionamento com os pais e todas as confusões em que ele se envolve. O problema é que Greg não é exemplo para ninguém. A forma como ele se aproveitou da inocência e da amizade de Rowling me incomodou. Mas não foi só com ele. Greg enganou o pai e teve a ousadia de enganar o pai de Rowling também. Agia sem arrependimentos e sempre tentava se dar bem nas situações e ficar impune quando descoberto. Estava muito preocupado em conseguir popularidade e em escapar dos valentões da escola. E para isso, em mais de uma ocasião, prejudicou seus colegas. Por isso, há uma grande expectativa no final, quando acontece algo grave. Veremos um crescente no enredo. Sabemos que o comportamento dele vai levá-lo a fazer escolhas muito ruins. E então, uma grande decepção. O autor não trouxe nenhuma lição. Greg não aprendeu nada. Os conceitos de certo e errado não foram transmitidos aqui. Confesso que não esperava por isso. Uma pena, pois o livro poderia ter sido perfeito se tivesse outra abordagem. Espero que o próximo livro da série corrija essa questão. Maria Eduarda, a autora aí da resenha. Voltando aqui rapidinho, pessoal, já quero que vocês percebam aqui essa questão da estrutura da resenha, tá bom? Do texto em si, que a gente acabou de ler. Vocês viram aí que no início ela já faz ali uma espécie de ficha técnica, né? Já começa a trazer informações ali bem precisas do livro. E aí só depois ela parte mesmo para a escrita da resenha, né? E aí o que eu quero que vocês observem aqui, que já nesse primeiro parágrafo, ela já começa a falar um pouquinho ali da obra, né? Apresentar aquela questão da apresentação que eu falei para vocês, apresenta a obra, tá bom? Diz que é um best-seller do New York Times, fala ali também que milhões de crianças em todo o mundo leram o livro, então ela começa a trazer informações, é aquela parte da apresentação que eu falei para vocês, tá? E ao mesmo tempo ela já começa aí a fazer um juízo de valor, né? Ela já começa a emitir a sua avaliação do livro. Ela começa a dizer que teve uma surpresa, que teve algo ali que ela não gostou, né? E ela diz que é o próprio personagem, o personagem principal da história, que é o Greg. Ela não conseguiu gostar dele. Isso é o que ela já diz aqui, mas a gente só vai entender isso, essa avaliação dela, quando a gente ler a resenha toda, né? Então essa primeira parte aqui é a apresentação. Nos parágrafos seguintes, pessoal, a gente já começa a perceber ali o resumo da história, né? Ela começa a contar um pouco do que a gente vai encontrar no livro se a gente for ler. Então ela começa a dizer aí que tudo começa no 6º ano, a mãe do Greg decide que ele precisa de um diário, ele não quer um diário, né? Porque se os valentões da escola pegarem ele com um diário, ele está frito. Então começa a contar um pouco da história, mas não vai fazendo grandes revelações. Até porque o propósito aqui é chamar a atenção do leitor para que ele se interesse por ler o livro, tá bom? E aí ela continua, né? Lá no parágrafo seguinte, continua fazendo um pouco mais, trazendo um pouco mais do resumo do livro, mas sem grandes revelações, a gente não sabe o que vai acontecer no final. Ela diz lá no final, vou botar aqui para vocês, que aconteceu algo grave, olha aí, ó. Por isso há uma grande expectativa no final, quando acontece algo grave. Nota que a Maria Eduarda aí, a autora da resenha, não diz o que foi de tão grave que aconteceu. Então a gente fica curioso, com vontade de saber. Mas ela já avalia aqui, já emite a opinião dela. Ela não diz que algo grave foi isso, mas ela começa a falar dos pontos negativos, do que ela não gostou, né? E aí, mais à frente, ela ainda diz que espera que no próximo livro da série, no livro 2, no livro 3, nos livros seguintes, aconteça o que ela realmente está esperando, né? Que é uma lição, digamos assim, de vida, uma lição de moral que o Greg aprenda e que também transmita para os leitores, não é? Então, vocês conseguiram perceber aquele esqueletinho da estrutura que eu falei para vocês?
o título da resenha, certo? O título da resenha, dependendo do que você vai resenhar, se for um livro pode vir aqui a ficha técnica, se for um filme pode vir também, isso é bem opcional, tá bom? Agora no texto a gente tem a primeira parte, que é a apresentação, seguida ali do resumo da história, não é? Do filme ou do livro, dependendo do objeto que você está resenhando, e mais à frente a avaliação do resenhista, né, da pessoa que escreveu a resenha. E aí, gente, é bem interessante aqui porque alguns resenhistas, eles vão mesclando o resumo da história com a avaliação. A gente consegue perceber isso, acho que na aula passada vocês perceberam, né? Ao mesmo tempo em que apresenta o resumo, já emite logo a sua avaliação. Pode acontecer também, necessariamente não tem que ser um parágrafo para apresentação, outro para o resumo e outro para avaliação, não, tá? Pode haver essa mescla também, tá bom? O importante é que vocês reconheçam onde tem resumo da história, onde tem avaliação. E a gente até fez esse exercício na aula passada, lembram? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui fazer algumas questões e aí a gente vai estudando um pouquinho mais sobre o gênero resenha e também sobre a nossa habilidade, tá bom? Vamos ver se vocês aprenderam, se prestaram atenção. Primeira questão diz o seguinte: releia o trecho a seguir e responda o que se pede. Considerado um best-seller do New York Times, a série Diário de um Banana se tornou um fenômeno. Milhões de crianças em todo o mundo se tornaram leitoras graças às histórias de Greg Heffley. Então, vocês podem imaginar minha animação para ler essa história. Mas eu tive uma surpresa, justamente Greg, não consegui gostar dele. Então, olha aí. Aquela parte que eu falei para vocês da apresentação. Apresenta o objeto cultural que vai ser resenhado. É um livro, um livro muito popular, muito conhecido, milhões de pessoas leram. E aí fala que ficou animada para ler também, mas diz que quando leu acabou não gostando justamente do personagem principal, tá bom? Então aqui já é a apresentação, a primeira parte. Mas o que nossa questão quer? Logo no início da resenha, a autora já diz o que desagradou no livro. Olha aí as palavras dela. Justamente o Greg, não consegui gostar dele. O que acontece na história que faz com que a autora não goste do personagem principal? Aí lembra que eu falei para vocês? Ali ela já, nessa partezinha aqui, ela já apresenta o objeto cultural que vai ser resenhado e ela diz o que não agradou, só que a gente só vai saber o motivo lá na frente, quando a gente lê a resenha toda. E aí vocês lembram, pessoal, o que foi que aconteceu, o que fez com que ela não gostasse do personagem, que ele desagradasse ela de alguma forma? Alguém lembra? Vamos ver? Tem um trechinho lá no texto que ela fala assim: o problema é que Greg não é exemplo para ninguém. A forma como ele se aproveitou da inocência e da amizade de Rowling me incomodou. Olha aí, lá no texto eu até destaquei para vocês, me incomodou. Mas não foi só com ele. Greg enganou o pai e teve a ousadia de enganar o pai de Rowling também. Agia sem arrependimentos e sempre tentava se dar bem nas situações e ficar impune quando descoberto. Estava muito preocupada em conseguir popularidade e em escapar dos valentões da escola. E para isso, em mais de uma ocasião, prejudicou seus colegas. Então, eu quero que vocês percebam aqui nessa questão o que a gente acabou de fazer, pessoal. A gente localizou uma informação que estava lá no texto de forma literal. Peguei do jeito que está lá. Tá vendo as aspas aí no início e no final? Exatamente as palavras que estão lá no texto, só fiz retirar e trazer para cá. Isso é localizar informações explícitas, tá bem clara lá no texto, tá bom? E de maneira literal, de forma literal, do jeito que tá lá eu coloquei aqui, tá bom? Olha aí, a gente já analisando a resenha e já também aplicando a nossa habilidade. Conseguiram compreender? Tranquilo, não é? Vamos para a próxima. Próxima diz o seguinte: a alternativa que apresenta uma avaliação da autora da resenha sobre o objeto resenhado é... Então, lembra também da aula passada, a gente fez um exercício de identificar o que era resumo da história e o que era avaliação, opinião do resenhista, tá bom? Então, é exatamente isso que eu estou querendo cobrar aqui de vocês. Vocês vão me identificar aí qual é a alternativa que tem a avaliação da autora da resenha, da Maria Eduarda, sobre o objeto resenhado, o livro Diário de um Banana, tá bom? A letra A diz assim: uma pena, pois o livro poderia ter sido perfeito se tivesse outra abordagem. Guarda essa aí, vamos ler as outras. Greg é só uma criança e, como ele mesmo diz, está preso no ensino fundamental. Letra C:
O garoto mais popular do 6º ano é o Bryce Anderson. Greg está na 52ª ou 53ª posição. E letra D, a mãe de Greg achou que seria importante que ele tivesse um diário. E aí, pessoal? Em qual dessas alternativas eu tenho uma avaliação da resenhista, da Maria Eduarda? Ou seja, em qual dessas alternativas eu tenho o ponto de vista dela, a avaliação dela, o que ela achou, o que ela não achou, o que ela gostou, o que ela não gostou do livro que ela acabou lendo? E aí? Nota, pessoal, que na letra D, na letra C e na letra B, a gente tem resumo da história, aquela parte lá. Lembra a segunda parte da resenha, da estrutura da resenha que eu falei para vocês? Nessas alternativas aqui, ela tá trazendo o resumo da história. Greg é só uma criança e, como ele mesmo diz, está preso no ensino fundamental. Isso aí tem a ver lá com o resumo da história. O garoto mais popular do 6º ano é o Brian Anderson. Greg está na 52ª ou 53ª posição. Mais uma vez, resumo da história. A mãe de Greg achou que seria importante que ele tivesse um diário. Mais uma vez, resumo da história. Agora, na letra A, pessoal, que é justamente a nossa resposta correta, nós temos aí uma avaliação da resenhista. Segundo ela, para ela é uma pena ter acontecido isso no final do livro, né? O livro para ela poderia ter sido perfeito se tivesse tido uma outra abordagem, né? Se o autor tivesse explorado ali a lição de vida, né? O arrependimento, algo do tipo no próprio personagem. Porque a ideia que passa é que ele sai impune das coisas que aconteceram. Mas aí a gente vai ter que ler os livros para saber, não é isso? Entendido aí? Vamos para a terceira? Terceira diz o seguinte: a mãe de Greg achou que seria importante ele ter um diário, mas o garoto deixou bem claro que queria um caderno sem o nome diário escrito nele. Que motivo levou o Greg a se preocupar com esse detalhe? Mais uma questãozinha aqui, pessoal, explorando a nossa habilidade de hoje. Localizar informações explícitas, né, lá no texto, que estão claras lá no texto, de forma literal, né, vou trazer do jeito que está lá e colocar aqui, como na nossa primeira questão, ou parafraseando, usando nossas próprias palavras para dizer qual foi o motivo aí que levou o Greg a se preocupar com esse detalhe. E aí, se você prestou bastante atenção à leitura do texto, já até sabe qual foi o motivo, não sabe? Lembram aí direitinho? Vamos ver se vocês acertaram. Lá no texto diz o seguinte, pessoal: Greg tinha medo que os valentões da escola descobrissem que ele, um menino, escrevia um diário. Diferente da nossa primeira questão, nota que aqui eu não coloquei as aspas. Por que eu não coloquei as aspas? Porque eu não trouxe a informação do jeitinho que está lá no texto, tá? Se eu trouxesse o jeitinho que está lá no texto, eu ia colocar as aspas. Como eu utilizei minhas palavras para dizer o que estava lá, então eu estou me valendo aqui da paráfrase, ok? Então eu localizei uma informação que está lá no texto por meio da paráfrase e coloquei aqui a respostinha. Greg tinha medo que os valentões da escola descobrissem que ele, por ser um menino, né, escrevia um diário. Isso ia dar problema para ele. Certinho, pessoal? Conseguiram compreender até aqui? Espero que vocês tenham gostado. A gente continua na nossa próxima aula. Tchau, tchau!